Bom dia, gurizada, tudo bom? Estamos de volta aqui no Mateando Penal na Quarentena. E o tópico de hoje é o fato típico e conduta. Então vamos lembrar dos elementos que a gente já trabalhou em relação à questão do conceito analítico de crime, lembra? Conceito analítico de crime. Então nós vimos que é como se fosse uma maquininha de fazer crimes, né? Então nós temos três elementos: o elemento fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade. E como nós vimos, um fato adentra a esta maquininha, vai ser analisado se ele é um fato típico, se ele é um fato típico e antijurídico, e se, além de ser um fato típico e antijurídico, também é um fato culpável. Sendo assim, esse fato sai do outro lado na forma de crime. Tranquilo? E vimos que tem que ter uma lei anterior a este fato para que se possa efetivamente punir. Então, um fato acontece no mundo extrajurídico. O fato de alguém entrar num cinema e atirar em alguém. E aí nós vamos ver se esse fato se torna crime. Esse fato tem que ser típico, ou seja, totalmente adequado. A conduta tem que ser totalmente adequada à prescrição legal do que seria crime. Não pode haver uma justificativa, obviamente, a gente vai ver isso mais tarde: legítima defesa, estado de necessidade, atento cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, todos do artigo 23 do Código Penal. Porque se houver, o fato é típico, mas não é antijurídico, volta a ser simplesmente um fato. Se o fato for típico e antijurídico, nós vamos analisar os elementos da culpabilidade. E o fato, e no final, sendo o fato típico e antijurídico culpado, sai da outra forma como crime. Então é como se fossem salas, né, separadas, onde se vai analisar cada um dos elementos internos de cada sala. É como se cada sala tivesse armários. A gente pode colocar assim, que aqui no fato típico a gente vai ter 4 armários, que aqui na antijuridicidade nós vamos ter 4 armários, e na culpabilidade, a princípio, vamos ter 3 armários. Então nós vamos analisar cada um destes armários em separado. Os elementos internos da conduta, como se sabe, do fato típico, desculpa, é conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Certo? E aqui a gente vai encontrar como se fossem prateleiras. Cada um desses armários dividido em prateleiras. Então, o primeiro que a gente vai analisar é esse armário da conduta, certo? E as suas prateleiras. Tranquilo? Uma outra forma de colocar seria assim, que a conduta é composto como se fosse de 4 gavetas, correto? 1, 2, 3, 4. E cada uma dessas gavetas, tá, é dividida em subgavetas. A primeira gaveta seria da forma. Então vou botar aqui, forma. A segunda, da voluntariedade. Então, voluntariedade. O terceiro, consciência. E o último, finalidade. Muito bem. Então, deste conceito analítico de crime, certo? Usado na prática jurídica penal, que se vai analisar que um fato possa se transformar num crime,
passa por todos esses critérios como uma forma de abrandar o nosso sentido de punibilidade que nós temos, de punitividade, para evitar que nós, enquanto seres humanos desequilibrados como somos, ao saber de um fato, não façamos como já fizemos na história, de pegar a pessoa e enforcar numa árvore, né? Ou como aconteceu um tempo atrás, no Rio de Janeiro, a partir de um simples fato que foi noticiado, que uma senhora seria sequestradora de crianças, foram lá linchar e matar a senhora. Para evitar ou para segurar este nosso ânimo, obviamente se criou toda uma cadeia de requisitos para que se possa analisar se um fato pode se transformar em crime. Certo? Então, o primeiro, que é a primeira sala, que é do fato típico, com o primeiro armário, que se chama conduta. E as 4 gavetas estão aqui: forma, voluntariedade, consciência e finalidade. Então vamos trabalhar essas questões aqui iniciais. Em relação à forma, certo? A parte exterior. A parte exterior, a parte que se vê. Então vamos colocar assim como se tivéssemos uma filmagem. Uma filmagem de um carro indo pela rua, quando vê o carro vira subitamente e se dirige a uma parada de ônibus e atropela alguém que está na parada de ônibus. Esta imagem, simplesmente, esta imagem não nos diz nada na seara penal, porque simplesmente estamos vendo o aspecto externo. E a coisa que mais importa dentro do direito penal é o que vai na subjetividade do agente, ou seja, o que ele tinha em mente quando ele praticou, que é o que nós vamos analisar nesse segundo elemento, que é a voluntariedade, ou seja, se ele tinha dolo, se ele não tinha dolo, então pode responder da forma culposa. Se tinha dolo de quê? Essa é a questão. Então, quando a gente fala de forma, a gente está vendo o aspecto externo, como é que essa conduta pode ser praticada. Então, no aspecto externo, a conduta pode ser praticada na forma de ação, certo? Então, na forma de ação ou omissão. Na forma de ação ou omissão. Quem diz isso é o tipo penal, não é o que necessariamente nós estamos vendo. Então, por exemplo, eu quero estuprar alguém. Bom, eu não tenho, na verdade, como praticar o estupro 213 na forma de omissão. Não há nem a previsão legal dentro do tipo penal para que isso possa acontecer. Então, por óbvio, eu tenho que praticar esse ato que vai ser tipificado como estupro na forma de ação. No entanto, por exemplo, o homicídio, ele pode ser praticado tanto na forma de ação quanto na forma de omissão. Então, a ação é o ato de praticar o núcleo, né? O núcleo do tipo penal. Então, se o núcleo é matar, eu tenho que praticar este ato, o primeiro ato, certo? De execução do núcleo que é matar. Se é ofender a integridade física, praticar a ação, por exemplo, de ofender essa integridade física. Tranquilo? Então, ação ou omissão. Já a omissão pode ser própria ou imprópria. Própria ou imprópria. A ação própria é aquela em que eu desejo praticar simplesmente a omissão, certo? Como a omissão de socorro. Eu vejo alguém em desamparo, podendo ajudar, não o faço. Ou seja, neste caso, a lei me obrigaria a não me omitir, e eu me omiti. Mas eu não quero nenhum resultado além disso. Aí, neste sentido, nós estamos falando da omissão própria, ou seja, a omissão simples e pura. Eu só não quero, obviamente, nesse caso da omissão de socorro, eu simplesmente não quero fazer nada. E quando a lei me obriga ou direciona a mim o dever de fazer, e eu não o faço. No entanto, a omissão pode ser imprópria, certo? E a omissão imprópria, ela é destinada àqueles que praticam um ato através de uma omissão.
O artigo 13 do Código Penal, no parágrafo 2º, atribui a certas pessoas o dever de ação, e a essas pessoas a gente vai dizer que ela praticou uma omissão imprópria. É como se nós tivéssemos uma omissão, né, como se fosse um palco assim, e aqui segurando os pauzinhos, como se fosse assim uma marionete, nós estamos vendo uma ação. Ou seja, é uma omissão disfarçada, uma ação disfarçada de omissão. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que essa pessoa, por exemplo, que é atribuída o dever de cuidado, o dever de zelo, e não o pratica, na verdade estaria praticando uma ação através dessa omissão. Então, o artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, trata desta questão da omissão imprópria. Por enquanto, seria esse os pontos básicos em relação à forma. Saber que pode ser praticada na forma de ação ou omissão, que a omissão pode ser própria ou imprópria. Tranquilo? Esse é o aspecto externo da conduta, ou seja, aquilo que a gente vê. Já no aspecto interno, é importante que a gente faça, então, uma divisão bem clara, tá? De dois universos que não vão se misturar. O universo onde eu vou encontrar a ideia de que algo é feito com vontade. E aqui, sem vontade. Aqui como se fosse um muro que divide esses dois universos. Isso quer dizer que o que está deste lado nunca virá para esse lado, nem o que está aqui virá para cá. Em que pese duas dessas figuras se misturam muito dentro da doutrina de jurisprudência, e a gente vai tentar ver se purifica isso aqui. Então veja lá, aqui nesse universo a gente vai chamar de dolo. Dolo quer dizer vontade. Eu tenho vontade de matar, vontade de ofender a integridade física, de ofender a honra de alguém. Então, dolo, sinônimo de vontade. E a doutrina foi construindo uma ideia de culpa para tudo que é verificado que foi praticado sem a vontade dirigida a um bem jurídico. Então aqui nós temos a vontade, o dolo de ofender um bem jurídico protegido pelo direito penal, e aqui nós não temos, mas damos causa a um resultado de forma culposa. O dolo a gente divide assim: dolo direto e dolo indireto. E indireto. O indireto, alternativo e eventual. A culpa na forma consciente e a culpa na forma inconsciente. Seriam essas as figuras. Então veja só. Vou pegar um exemplo assim, ó. Fazer aqui um quadrado. Eu tenho diversos bens jurídicos. Bem jurídico aqui, vários bens jurídicos. E aí eu tenho lanternas diferentes. Suponha esta lanterninha aqui. E eu tenho esta aqui. Fica claro que o foco desta lanterna está dirigido a um bem jurídico em específico, apenas um bem jurídico. Fica claro que é um foco direto em um bem jurídico, ou seja, eu pratico uma ação, por exemplo, com o dolo de matar alguém. Aí a pergunta é, essa ação quando tu praticaste, tinha o sentido de resultar em outra coisa? Não, eu queria era matar. Então, bem jurídico único aqui, por exemplo, matar alguém. Já essa segunda lanterna, eu não consigo precisar de que bem jurídico seria a opção de quem está praticando a conduta.
Então, veja, quando eu falo desta lanterna aqui, eu falo de dolo direto. Dolo direto, eu tenho dolo direto de algo, direto daquele bem jurídico. Quando eu não consigo precisar, eu vou chamar isso de dolo indireto. Então, a questão é, eu tenho dolo indireto de quê? Então, suponha que eu pergunte a esta pessoa, suponha uma mulher, que na sua parte formal, ou seja, está praticando uma ação, o carro está indo, alguém está na janela filmando, está praticando uma ação e o carro virou subitamente em direção à parada, atropelou uma pessoa que estava lá. Que depois veio se descobrir que era o ex-marido dela. Não é lá que ela tivesse seus motivos. Então, nesse sentido, a gente pergunta para ela, porque o que importa, como a gente falou aqui, é saber o que ia agora no balãozinho, ou seja, o que estava na subjetividade do agente. Então a gente não tem como saber a priori, ou seja, dolo não se presume. Pode anotar essa frase, dolo não se presume, dolo se prova. Em que pese, muitas vezes a gente veja a mídia, o Ministério Público, através de uma ação, sem ainda questionar o que ia na subjetividade do agente, já querer afirmar, ele tinha dolo disso ou daquilo outro. Tá? Então, dolo não se presume, dolo se prova. Então, nós temos que verificar, e para isso serve o processo penal. O processo penal é exatamente para que a gente possa, através das suas ferramentas, descobrir o que estava na subjetividade do agente, através de testemunha, de depoimento do réu, de provas periciais, provas documentais, fazer todo esse aparato de probatório para chegar à conclusão assim, bom, o dolo dele era esse. E então, não é assim, olhando uma cena no seu aspecto formal, que a gente vai conseguir saber o que estava na subjetividade do agente. Então veja lá, se eu pergunto para ela, você tinha vontade de quê? Eu estou dizendo então de que ela tinha dolo. Quando eu vi aquele meu ex-marido me deu um troço e eu joguei o carro para cima dele. Assim, mas com vontade de quê? De matar ele, não queria mais ver ele, mas... e aí? Não, eu queria matar ele. Então nós estamos falando de dolo direto. Ela queria um único bem jurídico, que era ofender a vida, né, de alguém, no caso do seu ex-marido. Então ela tinha dolo direto de matar. Perfeito? Mas eu posso voltar à cena e perguntar de novo. Quando você tirou o carro em direção ao seu ex-marido, que agora sabemos, você tinha vontade de quê? Sei lá qualquer coisa. Queria que ele morresse, ou então que ele ficasse aleijado, ou que ficasse doente por um bom tempo, sei lá alguma coisa ruim qualquer que acontecesse. Bom, então a gente vê que tinha um cardápio de opções, mais de um bem jurídico, ou seja, a vida, integridade física, ou periclitação da vida ou da saúde, vários bens jurídicos que estavam na cartela de opções dela. Vários bens, pode até ter uma ordem, uma hierarquia do que ela gostaria que acontecesse, mas ela tem uma opção. Então nós não estamos falando de dolo direto, estamos falando de dolo indireto alternativo. Correto? Tranquilo? Então, vendo assim, nós temos o dolo direto, o dolo indireto alternativo. Vou guardar aqui o dolo eventual para a gente trabalhar logo em seguida. E aqui foi? Então vamos lá. Do outro lado, eu já volto para cá, nós temos a ideia de culpa consciente e culpa inconsciente. Toda vez que a gente perceber que um termo, uma expressão, uma palavra não faz parte deste universo, a gente tem que pesquisar de que universo faz parte. Obviamente que inconsciente e inconsciente faz parte do universo da área da psicologia. Então é como se nós tivéssemos uma instância assim, certo? Se tivéssemos um barquinho aqui, certo? E a pessoa está aqui no barquinho. E dentro desse barquinho tem informações. Aqui também tem informações e aqui também. Dentro da psicologia, então, quando eu digo que eu tenho clareza, consciência, certo? Aqui estou eu, aí estão vocês, aqui tem uma câmera, aqui tem chimarrão,
eu não preciso fazer nenhum esforço, meu nome é Denis. Eu estou falando do que está aqui dentro do barquinho no consciente. Aí pergunta para mim, mas professor Denis, o que é que tu comeste, hoje é sábado, o que é que tu comeste na terça-feira? Poxa, terça-feira, isso não está dentro do meu barquinho, não está dentro do meu consciente. Mas eu com um pouco de esforço e algumas relações, eu consigo buscar porque está logo abaixo. Então, aqui eu digo a terça-feira, foi o dia que eu fui lá na padaria, encontrei, acabei almoçando lá, eu acabei comendo um cheeseburger. Muito bem, então eu fiz algumas relações e consegui. Isto está vendo desta forma no subconsciente, vendo desta forma está no pré-consciente. Muito bem. Aí pergunta, professor Denis, o que o senhor ganhou de presente de aniversário quando tinha 9 anos? Bom, talvez só numa sessão espírita para saber, né? Baixando a minha, fazendo uma regressão, não sei. Então, isso está lá no meu inconsciente. É aquilo da qual eu não tenho mais domínio. As informações geralmente que não são usadas vão gradando, por isso que a gente percebe desta forma, vão gradando para uma seção de subconsciente e depois emergem para o inconsciente. Quando a gente está evocando essa informação, a gente está dizendo que está trazendo do inconsciente ou do pré-consciente para o consciente. Certo? Então veja que o direito se apropriou disso e de uma forma bem equivocada, uma vez que a gente chama esta culpa de culpa consciente, esta aqui, e a outra de culpa inconsciente, sendo que o direito penal já entendeu já há algum tempo que ninguém pode ser punido pelas pulsões do seu inconsciente, aquilo que ele faz de forma inconsciente, ele não pode ser punido. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar aqui, esta aqui, a gente estaria trabalhando esta que chama-se subconsciente ou de pré-consciente e não de inconsciente. Isso é uma terminologia equivocada do direito penal. Então, o que acontece? Quando eu digo assim, eu estou dirigindo de carro, suponha, né? E aí eu vejo uma música, vou lá mudar o rádio, me distraio um pouco e, pum, atropelo alguém. Bom, eu não tinha dolo de atropelar, não tinha dolo de atropelar nem de lesionar. A pergunta é, o senhor estava querendo... Não estava querendo nada, mas eu acabei dando causa a este resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Neste caso, por exemplo, estava sendo imprudente, ou seja, dirigindo um automóvel sem atenção. Também estava sendo negligente porque há regras de trânsito sobre isso. Ou estava em alta velocidade, por exemplo. Imperícia, neste caso, só se a minha carteira estiver vencida por mais de 90 dias, senão eu sou perito para dirigir. Então eu não queria, não tinha dolo, mas dei causa de forma inconsciente. Para o direito penal, a gente vai chamar ela de, eu prefiro chamar de causa pré-consciente. Isso quer dizer o quê? Quer ver uma coisa? Eu estou dirigindo, sei que meus pneus estão carecas, vou trocá-lo o mês que vem, sempre é o mês que vem. Vou trocar os meus pneus no mês que vem. Muito bem, mas eu então estou dirigindo com uma certa cautela, porque eu sei que meus pneus não estão bons, então, estou saindo de noite de algum lugar, e alguém se atravessa e eu freio. No momento que eu estou dirigindo, eu não estou lembrando que meus pneus estão carecas. Mas assim que eu aperto no freio e ele não vai parando, eu evoco o que está no meu pré-consciente. Eu evoco, meus pneus. E ele vai freando, mas não chega a frear e bum, e bate e atropela a vítima. Veja, então na verdade, no momento da ação, eu vou descobrindo que ou logo depois da ação, que eu tinha esta informação, por exemplo, de andar com os pneus carecas, sendo imprudente, mas não exatamente ali no momento em que eu vou praticar o ato que vai ofender. Então isso seria culpa inconsciente por imprudência, negligência ou imperícia. Seria este o ponto. Então, quero diretamente, quero
não diretamente então, mas alternativamente, não quero, não tenho vontade, não tenho dolo, mas dou causa por culpa, chamada de pré-consciente ou inconsciente, por imprudência, negligência ou imperícia, ou às vezes até as três coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Aonde é que está, onde é que reside o problema? O problema reside nesses dois institutos que parecem que se confundem, mas não tem como se confundir. Mas ele é confundido na prática. Mas por que não tem? Porque um faz parte desse universo, o universo onde eu tenho e faço com vontade. Esse é o outro universo que eu não tenho vontade. Então vamos pegar um exemplo. Alguém está num prédio, uma advogada, civilista, que daí pegou a sua primeira causa penal para pagar suas contas, ganhou como pagamento um apartamento, porque o réu não tinha dinheiro para pagar, deu um apartamento. Ela está feliz no ano novo, vou botar um cabelinho nela. Ela está feliz no ano novo, pega o revólver, vai dar uns disparos para cima, porque é ano novo. Neste momento em que ela vai dar os disparos para cima, aparece quem? Não é o Batman, não, é o anjo da guarda dela. E o anjo da guarda, então, para ir no ar e pergunta a ela: querida, voz de anjo, querida, você tem dolo de matar alguém disparando esta arma neste momento? Ela vai dizer: claro que não, seu anjo. Você tem dolo de matar ou lesionar alguém? Ou causar qualquer outro mal injusto? Claro que não, seu anjo. Mas tu está sabendo que está sendo imprudente e negligente em relação à questão da segurança das pessoas? Ah, eu acho que talvez sim, talvez não, talvez um pouco. Eu não pensei nisso. Se eu não pensei nisso, eu posso responder por culpa, chamada de culpa inconsciente. Mas neste momento em que o anjo ou uma terceira pessoa, certo? Assim como, por exemplo, eu estou num bar bebendo cerveja, aí com um aluno, aí o aluno sai de lá do bar, professor, tchau pro senhor, tchau. Eu entro no meu carro, ligo o meu som, ouvindo blues e daqui a pouco me distraio e bato em alguém. Aí a pergunta é: estava dirigindo? Sim. Praticou uma ação? Sim. E aí atropelou alguém? Sim. E matou? Sim. Então, tinha dolo direto de matar? Não. Ah, mas então, o que a mídia vai dizer? Ah, então tinha dolo indireto, porque tu bebeste antes de dirigir, na verdade tu assumiu o risco. Não. Ninguém falou nada comigo. Eu estou nessa esfera, eu não conscientizei, naquele momento da conduta, que eu poderia praticar, nem queria praticar mal nenhum. Mas, nessa segunda hipótese, o aluno chega a mim, ao invés de dizer apenas tchau, diz assim: professor, o senhor está bem para dirigir? Pronto, agora colocou uma situação de fato. E neste momento eu tenho que conscientizar a minha situação. Na primeira questão, veja bem, eu não tinha nada para conscientizar. Agora ele colocou uma situação fática, certo? Tem uma situação fática que eu tenho que conscientizar. Logo abaixo do meu barquinho. E aí eu vou dizer: não, estou bem, eu dirijo agora com mais cuidado, vou mais devagar. Eu tenho que dar uma resposta a isto, correto? Então, não é porque eu assumi a direção que eu estou praticando com dolo eventual. Então, veja, eu tenho uma situação fática que é posta. A essa situação fática a gente vai chamar de previsibilidade, como se fosse um elevador. Nível 1, nível 2. Aqui é o momento da conduta. Como vocês viram lá, o momento da conduta é o da ação, né, no outro vídeo. Então aqui, simplesmente o anjo me instalou a previsibilidade. E esta previsibilidade pode ser dolo eventual e pode ser culpa consciente.
depende da resposta que eu vou dar a esta indagação, a esta situação fática, certo? Que está na forma de previsibilidade. Primeira hipótese, para que seja culpa consciente. O anjo então instalou a previsibilidade. Está aqui. A previsibilidade na mão desta pessoa, na minha mão, assim que eu estou saindo do bar. No caso do bar, meu aluno, aqui no caso dela, o anjo da guarda. Instalou a previsibilidade. Somente a instalação da previsibilidade não responde se é culpa consciente ou não eventual. O que importa é a resposta que eu vou dar no momento da ação, para praticar a ação. Então, no momento da ação, eu tiro, digo, não, mas não vai acontecer, eu confio em mim, eu dirijo há 30 anos. Não vai acontecer, seu anjo, porque eu vou atirar num ângulo nos 45 graus e vai cair lá num mato onde não tem ninguém. Aí posso retomar, mas mesmo assim, terá que tudo não vai praticar? Não vou, eu confio em mim, confio na minha proteção, confio na minha destreza. Eu, neste momento, eu nego que o resultado que está sendo aqui colocado como previsto vai acontecer. Eu nego conscientemente agora, eu nego, por isso chamado de culpa consciente. Porque neste momento eu tenho uma situação fática para trabalhar. Estamos indo? Eu nego. Não, mas eu estou bem. Não, professor, não quer que eu leve? Não, pode deixar. Eu consigo. Já dirigi muito mais bêbado. Mas, professor, quanto mais ele colocar, mais eu tiro. Aqui é a mesma coisa. Nega. Mas essa negativa é uma imprudência também, né? Não faz diferença, porque vai cair neste universo aqui. E no caso, por exemplo, dá para vocês verem, no caso do homicídio simples, né? Eu tenho aqui 6 a 20 anos e aqui eu tenho de 1 a 3 anos. Então veja a diferença que é sair de um universo para o outro. Já na segunda hipótese, olha como é que é. Diz o artigo 18 do Código Penal, seu inciso, diz assim, aquele que quer o resultado do aula direto ou assume o risco. Assumir o risco quer dizer assim, eu não quero diretamente, mas se acontecer, tudo bem. Olha como é que tem que ser para que seja dolo eventual. Ela tem que responder, não, eu não quero matar ninguém, não, eu não quero matar nem lesionar ninguém, não, eu não quero nenhum resultado desse. Ela não nega, mas se acontecer, dane-se, azar, a pessoa não estava num bom dia, vai tomar uma bala na cabeça. Porque diz lá, aquele que quer ou que assume que esse resultado possa acontecer. Olha que doido. Então, eu teria que dizer isso ao sair do bar para o meu aluno. Mas professor, ele coloca a previsibilidade, né? A previsibilidade está aqui. Mas professor, o senhor sabe que eu acho que o senhor está meio mal, o senhor está querendo atropelar alguém? Claro que não, maluco. O senhor está querendo atropelar ou lesionar alguém? Quem acha que quem está bêbado é tu. Mas eu não vou negar. Agora, para mim, para ser dolo eventual é assim, eu não quero matar nem lesionar ninguém. Mas também se pegar no meio do caminho, dane-se. Eu vou para casa dirigindo. Eu assumo. E assim seria o dolo eventual. Um outro exemplo. Um aluno pede a caminhonete emprestada para levar os sobrinhos do circo do Dedé. Chega lá no fim de semana, ele vai pegar a caminhonete, certo? Então vou pegar, tranquilo. Eu lhe trago amanhã, pode ser? Pode ser, tranquilo. Só uma pergunta, faça a ele, né? Quantos sobrinhos são? São uns 8. Eu disse, 8? Mas tu sabe que só cabe 5 na caminhonete? Não tem problema, eles são tudo parentes, vai um no colo do outro, eles se ajeitam ali, não se preocupe não. Aí eu digo, vamos lá.
tu tens dolo de tomar uma multa ou ter o carro apreendido? Ele disse, claro que não. Não. Tem dolo de tomar uma multa? Não. Tem dolo de tomar uma multa ou ter um carro apreendido? Claro que não. Sabe que tu vai estar sendo imprudente, negligente, né? Como tanta gente dentro do carro. Não, tudo bem. Instalei a previsibilidade. Para que seja culpa, consciente. Ele tem que dizer, não, professor, não se preocupe, não vai acontecer. Ele vai negar o resultado. Não vai acontecer porque eu conheço bem aquelas estradas, eu espero anoitecer, aí depois eu pego pelas fazendas, vou costurando, não pego a avenida. Sim, mas mesmo assim pode ter alguém. Não, professor, mas se acontecer? Bom, se acontecer, não vai acontecer. Ele nega. Pode deixar amanhã eu trago o seu carro aqui. Isto seria culpa consciente. Dolo eventual. Eu instalo a previsibilidade de que ele pode ser multado, de que pode ter o carro apreendido. E ele diz, não vai acontecer a princípio, senhor. Mas se acontecer, compadre, se acontecer, eu assumo. Pode deixar, eu boto os pontos na carteira, eu nem digo que o senhor sabia quantos eram. Eu assumo, é comigo. Eu não quero que aconteça, mas se acontecer, eu assumo. Olha que palavra está sendo usada. Eu assumo. Assumir é uma posição frente a uma situação fática, uma previsibilidade de forma consciente. Aqui é consciente. Aqui é consciente. Consciente. Aqui é consciente. A única que não é aqui. Veja? Então, em todas essas hipóteses aqui, eu tenho uma situação fática clara. Em todas essas aqui, uma situação fática clara da qual eu dou uma resposta consciente. Aqui eu não tenho essa situação fática no momento em que eu estou praticando a conduta. Mas logo após, eu me percebo, ou pode ser percebido, que essa pessoa, ou que eu fui imprudente, negligente ou imperito. Então veja a confusão, por que foi feita, porque quando se diz, ele assume o risco, como se ele estivesse assumindo a previsibilidade, isso já teria sido dolo eventual. Então, uma tabelinha que a gente pode fazer seria assim, ó. 3 formas de dolo, 2 formas de culpa, em 2 níveis, certo? Então aqui nós teríamos culpa consciente, culpa inconsciente, aqui dolo direto, dolo indireto alternativo, dolo indireto eventual. Muito bem. O que existe no primeiro momento, no segundo momento, que é o momento da conduta? Subindo. O que existe como uma constante e não como uma variável? Em todas as hipóteses, previsibilidade. Parte da doutrina acha que não tem previsibilidade aqui. Eu entendo que tem. Então veja, eu tenho a previsibilidade. Estou com uma arma na mão, apontando para alguém. Eu tenho a previsibilidade que com uma arma na mão, se eu apontar para alguém e disparar, eu posso matá-lo? Sim. E o que eu tenho no momento da conduta em relação a essa previsibilidade? Simples. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que ele morra. Certo? Hipótese número 2. Tem uma arma na mão apontando para alguém, tem a previsibilidade de matar essa pessoa? Sim, tem. Dolo indireto alternativo. E o que tu queres? Eu quero qualquer mal injusto, que ele morra, que ele fique aleijado, qualquer coisa assim. Então eu quero qualquer mal injusto. Qualquer mal injusto está bom para mim. Hipótese número 3. Dolo indireto eventual. Não está vendo que tem a previsibilidade de que com uma arma apontada para alguém que está vivo e pode morrer, tu podes matar essa pessoa? Quer matar? Não. Se eu dissesse quero, seria dolo direto. Quer matar, lesionar ou deixar essa pessoa arruinada por alguma razão?
Não, senão seria dólar indireto alternativo. Mas se acontecer, dane-se. Eu não quero que aconteça. Mas se acontecer, dane-se. Eu assumo. É comigo. Olha, pode mandar conta para mim que eu pago. Muito bem. Olha como é que é para ser a forma dolosa. Tranquilo? Na culpa consciente. Tem uma arma, o que tu quer fazer? Eu quero só dar um susto nele. Está sendo muito imprudente. Eu quero dar um susto nele. Mas sabe que tu apontando e atirando em direção a ele, tu pode acertar ele, tu pode o matar, pode lesionar, fazer alguma coisa. Não, mas não vai acontecer. Não, porque eu atiro há muitos anos, sei que eu vou atirar, vou para cá, não vai, porque eu estou negando, eu nego que o resultado previsto, previsibilidade, vai acontecer. Certo? Muito bem. Então veja lá. No momento da conduta eu quero, no momento da conduta eu quero qualquer mal injusto, no momento da conduta eu não quero nenhum, mas se acontecer eu assumo. No momento da conduta eu não tenho nada disso e eu estou negando que vai acontecer. Não vai acontecer, e assim eu repito para mim. E aqui eu não tenho nenhuma dessas hipóteses e eu estou dando causa por imprudência, negligência ou imperícia. Então veja, não é a previsibilidade, não é que eu... Veja lá como foi construído na mídia e em parte da doutrina. Ah, sim, ele tinha, quando bebeu, a previsibilidade de que podia causar um mal injusto. Então ele assumiu essa... Não assumiu não. Eu tenho uma previsibilidade e eu tenho diversas opções em relação a essa previsibilidade. Isto não define se isto vai ser dolo eventual ou culpa consciente. Entendem isso? Então veja, quando eu digo assumiu, eu tenho uma previsibilidade anterior. Eu assumi que essa previsibilidade pode acontecer e a ela eu disse, dane-se. A outra eu tenho a previsibilidade e nego que ela possa acontecer. Então nesse sentido, quando a Mília diz que eu ao beber no bar e sair dirigindo depois de beber, que eu assumi essa previsibilidade, não é correto. Para que eu tivesse assumido, eu tinha que ter dito, dane-se, mesmo com essa possibilidade eu vou pegar o carro, e se acontecer, eu assumo. Então, veja, eu me posiciono frente a um risco, certo? E frente a esse risco eu posso estar assumindo ou posso estar negando. E esta é a distinção básica do dolo eventual e da culpa consciente. Então, lembrando, eu tenho questões conscientes e eu tenho uma questão única que não é consciente. Ou seja, do ato de conscientizar, né? Trazer daquele do pré-consciente para o consciente. Por quê? Porque eu tenho uma situação clara e fática para raciocinar. Digo, quero qualquer mal injusto, eu não quero, mas se acontecer, dane-se, eu assumo. E o outro diz, não vai acontecer de forma nenhuma. Ou eu não tenho nenhuma dessas situações fáticas na minha mente, no momento do crime, e acabo dando causa por imprudência, negligência ou imperícia. Tranquilo? Então veja, não é porque eu tenho a previsibilidade que eu prossigo na conduta e vai ser especificamente uma dessas hipóteses. Questão que cai muito em concurso. Policial em via pública, em perseguição ao assaltante, mesmo tendo a previsibilidade de que pudesse acertar outras pessoas, atira no assaltante, vindo a matar interposta a pessoa que estava na rua. Responde a título de quê? Então as pessoas saem correndo, marcando o dolo indireto ou eventual. E eu respondo, esta questão não tem resposta. Nós mesmos já anulamos essa questão diversas vezes.
Eles não podem colocar dessa forma. Eles têm que te dizer o que está aqui. E presta atenção, o que está aqui é exatamente o que está no balãozinho do sujeito. Ou seja, ele tem que te entregar essa informação. Então ele tem que dizer. Por quê? Olha as informações que nós temos. O policial, mesmo tendo a previsibilidade, prossegue na conduta, certo? Então ele prossegue na conduta, sai do primeiro momento anterior ao crime, aqui é antes do crime e aqui é o momento do crime. Ele prossegue na conduta. Bom, tendo a previsibilidade pode ser qualquer resposta. Então ele tem que dizer assim: policial em via pública, mesmo tendo a previsibilidade, assume o risco disso acontecer. Bom, então ele me deu a resposta. Para quem sabe direito penal, vai matar a questão. Para quem não sabe direito penal, não vai fazer nenhuma diferença. Vai errar do mesmo jeito. Aqui matou a questão. Mesmo tendo a previsibilidade de acertar a resposta da pessoa, mas confiando em sua perícia, confiando que o resultado não iria acontecer, atirou. Mesmo assim, acertou a resposta da pessoa. Do que nós estamos falando? Que ele estava negando a hipótese desse resultado acontecer devido à sua perícia de atirador como policial. Então seria culpa consciente. É claro que não seria o caso, né, de dizer que ele queria matar outra pessoa ou queria matar ou lesionar outra pessoa, né? Ou que ele estava sendo imprudente ou negligente ou inferir. Isso aqui é sempre aonde deságua, caso não seja nenhuma das outras hipóteses. Tranquilo? Então veja, para que eu possa dissociar dolo indireto eventual e culpa consciente, tem que me dar esta resposta que está nesta instância aqui, que é a instância que está no balãozinho. É dolo indireto eventual, é culpa consciente, só me dando esta resposta. Até aqui tá claro? Ó, previsibilidade tem em todos. Eu prossigo na conduta dando uma resposta a esta previsibilidade. Veja que até aqui, ó, até aqui, todas essas hipóteses aqui são hipóteses conscientes. Por isso que fazem confusão. Esta aqui é a única que não é consciente. Até aqui é. Então, eu tenho a previsibilidade, mas, além da previsibilidade, eu quero esse resultado. Tenho a previsibilidade, além da previsibilidade, eu quero qualquer mal justo. Eu tenho a previsibilidade, não quero o resultado. Mas se acontecer, eu assumo. Eu assumo que esse resultado pode acontecer. Eu assumo, eu entendi que pode acontecer. E se acontecer, azar. Dane-se, eu vou prosseguir na conduta. Eu tenho a previsibilidade e não tenho nada disso aqui. Simplesmente eu nego, conscientemente eu nego. Eu confio que não vai acontecer. E eu negando, estou falando de culpa consciente. Não tenho nenhuma situação fática para conscientizar, simplesmente aconteceu, dei causa e eu vou verificar se foi imprudência, negligência ou imperícia. Tranquilo até aqui? Então, para finalizar e fazer o gancho com o próximo vídeo, vamos fazer o seguinte exercício. Estou dirigindo numa via que é 100 km por hora. Eu, como não estou com o farol muito bom, estou a 80. Carro tudo em dia, não estou sendo imprudente, nem negligente, nem perito, estou na velocidade, tenho carteira de motorista, estou de cinto, está tudo certinho. Aí eu olho e vejo um pontilhão que eu vou passar, uma mulher, ali, estou olhando. Ela passa uma perna pela cerca, lá em cima. Eu disse, olha. E aí, nesse momento, eu já reduzo um pouco. E ela se joga. E eu freio o carro, bato e mato. Eu matei. De fato, matei. É crime? Vamos ver. Então, quando ela estava ali na minha frente caída e eu num carro eu comecei a frear, tinha previsibilidade de que podia matá-la? Sim. Eu queria matá-la? Não. Queria que algum mal injusto acontecesse? Não. Eu disse,
Não quero matá-la, mas se matá-la eu assumo, dane-se. Também não. Eu digo não vou matá-la, não, estava vendo que não ia conseguir parar. Foi muito rápido. Então não tem nem como negar. Estava sendo imprudente, negligente ou imperito? Também não. Então o que aconteceu? Aconteceu uma infelictas fact. Uma infelictas fact. Um fato infeliz. Que pode se dar de duas maneiras. Ou caso fortuito, ou força maior. Por força maior se entenda uma força subjetiva ou força material maior do que a força subjetiva ou material do agente que está praticando. Então suponha que ela se atirou, ela queria se matar e eu acabei dando causa. Então houve uma força maior, uma infelictas fact na forma de força maior, a força subjetiva dela ultrapassando a minha. Ela não queria se matar, ela estava só fazendo uma selfie, passou uma perna, errou a outra e caiu. Então foi um acidente da parte dela. Então foi um caso fortuito. Caso fortuito. Então o que acontece é uma infelictas fact. Quando eu constato que houve uma infelictas fact, isto é resultado do exercício de verificar que nenhuma das formas de voluntariedade, certo? Dolo ou culpa, nenhuma das formas de voluntariedade, nenhuma das formas de dolo, nenhuma forma de culpa aconteceu. Então, se houve o quê? Houve uma infelictas fact, acabou a verificação em relação ao conceito negativo de crime. Nós recém tínhamos começado. O que aconteceu? O fato, não, teve um carro que freou e bateu e matou uma mulher. Passou por cima. Isso então foi uma ação. Foi uma ação, uma ação de matar. Matar, matou. Matar é um fato, homicídio é um crime. Para que esse fato matar se transforme em homicídio, tem que passar por toda a maquininha de fazer crime, que é o conceito analítico de crime. Este fato tem que ser típico, jurídico, culpável. Ao final será crime. No primeiro armário, que é o armário da conduta, na segunda gaveta, já descobrimos que sim, a conduta foi na forma de ação, mas que não teve voluntariedade, porque ocorreu um caso fortuito. E este caso fortuito, que pode ser feito na forma de ação, uma infelictas fact, na forma de caso fortuito ou força maior. O que aconteceu então, senhor? Aconteceu que não houve nenhum dos elementos da voluntariedade, houve uma infelictas fact, ou na forma de caso fortuito ou força maior. Acabou a persecução, acabou o inquérito, processo penal, qualquer outra coisa que esteja acontecendo em relação a isso, e o caso volta a ser simplesmente um fato. Por quê? Porque a conduta não preencheu seus requisitos. Sim, foi na forma de ação, mas não teve nem dolo nem culpa por parte do agente. Foi uma infelictas fact, na forma de caso fortuito ou força maior. Entendemos? No próximo vídeo nós vamos trabalhar uma coisa que sai aqui, ó, de dentro do dolo, chamado iter criminis. Ou seja, as fases pelo qual um ato doloso passa para que a gente possa computar aquilo como um ato válido para a conduta ou não, certo? Então no próximo vídeo nós vamos ver iter criminis, tá? Fato típico, iter criminis, certo? Tranquilo? Se gostou do vídeo, pode se inscrever no canal, que daí o canal te notifica automaticamente quando sair um vídeo. Feito? Até o próximo. Bom mate.